Oi, pessoal, vamos para a segunda parte aqui, falar de fonética, que é o item 3, se eu não me engano, no edital, quando está cobrando ali língua portuguesa. Pessoal, fonética está lá no edital fonologia, fonética. Dentro da parte de fonética, a gente vai trabalhar alguns conceitos, entre eles o conceito de fonema. Lembra comigo que nós já tivemos uma aula sobre isso presencialmente. O que é o fonema? Eu lembro que eu passei para vocês som. Fonema é som, pensa em som, mas ele é a menor unidade sonora da palavra. Como assim a menor unidade sonora da palavra? Ela é a representação do sonzinho de cada letra. Quando eu falo A, você sabe ali, ó, o desenho, você sabe o grafema. Lembra dessa daí? O grafema. O grafema me ajuda em quê? A transmitir a linguagem de uma outra maneira. Quando eu escrevo isso daqui, ó, sem falar nada para você, você leu, trouxe a mensagem aí na sua cabeça, trouxe a imagem disso daqui na sua cabeça, só pela simbologia, pelas letras representadas aqui. Cada uma aqui, ó, um, dois, três, quatro. Isso aqui são grafemas, é o desenho que eu trago para a letra. E quando eu falo aqui, ó, J, E, U. Eu estou falando para você fonema. É a unidade sonora da palavra. Então, lembra, quando eu falo aqui de fonema, eu estou falando de, vou deixar aqui em vermelhinho, de som. A menor unidade sonora da palavra. Beleza? Molezinha, molezinha. Tem aquelas representações, né? Aqui, ó, som. Ó, S, O. Eu não vou mexer com esse trem, não. Eu não acho que isso aqui cai. O que costuma cair em prova? Quantas letras, quantos fonemas? É, a quantidade de fonema é igual. A quantidade de fonema é igual à quantidade de letras. Esse tipo de coisa. Contar fonemas e contar letras. Essa representação, assim, não é comum. Não é comum. Então eu vou deixar esse trem para lá. Não é comum nem mesmo cobrar fonema em concurso público. Não é comum. Quase sempre está lá, a parte de fonética está lá, mas é raro cobrar um exercício de fonema exatamente, quantas letras e quantos fonemas. Então vamos embora, vamos seguir. Pessoal, acrescento aqui que. Perdi minha caneta. Acrescento aqui que o fonema ele tem como função formar palavras e distinguir palavras. Por exemplo, se eu tenho aqui casa, se eu troco o som do S pelo som do P, você deixa não só através do grafema aqui, mas se você não estivesse vendo essas letras aí, eu dissesse para você casa, opa, é um som de Z aqui. E se eu falar capa, opa, um som de P. Eu distingui as palavras pelo som. Então, o fonema ele tem como função distinguir palavras e vou anotar aqui, deixar anotado. E formar palavras. Som, apaguei sem querer aqui. Sonora. Vou chamar aqui, ó. Sua função. Sua função é formar palavras e distinguir palavras. Pode anotar aí se quiser. Mas repito, essa parte aqui não é comum ser cobrada em provas.
Cobra-se no edital, mas não se cobra tanto em provas. Vamos lá, para uma outra parte. Se for dar a sensação no vídeo aqui que eu estou dando pausa, é que realmente eu estou dando pausa aqui para ver os tópicos que eu tenho que abordar, tá? Vamos continuar. Além disso, eu tenho que trabalhar com vocês aqui dígrafo e dífono. Dígrafo e dífono. Tenho certeza que todo mundo lembra o que é o dígrafo, o que é o dífono. O dígrafo, pessoal, é quando duas letras elas se unem, mas elas representam apenas um som. Vou separar aqui, vou fazer um textinho bonitinho. Dígrafo, o dígrafo, o dígrafo acontece quando duas letras juntas formam apenas um som. Então eu tenho que o dígrafo, ele acontece quando duas letras juntas formam apenas um som. Como por exemplo aqui, os mais comuns, eu lembro que a gente até viu isso, LH, o RR, o SS, SC, NH, deixa eu ver mais. Vou lembrar mais. Temos CH, que não está aqui, CH, NH tá. Tem vários outros comuns que a gente já conhece. Depois eu jogo de novo, novamente eu jogo uma lista lá pra gente, lá no grupo, pra gente ter, só relembrar. Ok, e o dífono? O que é o dífono? O dífono, lembra comigo aí, só tem um dífono na língua portuguesa, que é a letra X, que é a letra X. O dífono, o dífono acontece quando uma letra representa dois sons. O único dífono, dífono na língua portuguesa ocorre com a letra X, fazendo som de KS aqui, ó. Ks, ks, como em táxi. Vou colocar aqui, ó. Escrevi aqui para nós. Táxi. E para de bobeira. Vamos aqui, ó. Táxi. Ok? Então, ó. O dígrafo acontece quando duas letras juntas formam apenas um som. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a palavra ela vai ter mais letras do que fonemas, beleza? Mais letras do que fonemas, porque o LH, por exemplo, quando eu falo calha, ele está formando um som só e não as duas letras eu vou ter. Vamos escrever aqui, ó, calha, para representar aqui calha. Eu vou ter a letra C, um som do C, um som do A, um som do LH e outro som do A, ou seja, eu tenho cinco letras, quatro fonemas, quatro sons. Então, isso é o comum ser cobrado em editais. Então, reconhecer o dígrafo, reconhecer o dífono. Se alguém perguntar, por exemplo, da palavra táxi, quantas letras? Quatro letras, cinco fonemas. Ou seja, esse aqui tem mais fonemas do que letras. Mas isso é o que é cobrado normalmente quando se cobra alguma coisa de fonema. É raro cobrar fonema em concurso, mas está lá no edital. Então vamos matar essa guerra e vamos cumprir mais essa missão aqui de estudar essa parte. É uma parte tranquila, não tem nada demais. Dígrafo e dífono tá aí, ó. Simples. É só guardar
esses detalhes. Os dígrafos mais comuns a gente conhece, a gente reconhece. O RR, carro, é um som só. Você consegue analisar o som até mesmo pela fala, beleza? Simples. Vamos lá, continuando na fonética aqui. Quero lembrar mais uma coisa sobre dígrafo e dífono, porque de repente aparece uma palavra, por exemplo, como amparado. Amparado. E aí eu chamo a atenção que existem dígrafos que eles são. Deixa eu ver onde que eu vou anotar isso. Vou apagar tudo para anotar isso. Deixa o táxi. Existem dígrafos. Vamos voltar lá. Dígrafos. Dígrafos. Existem dígrafos que eles são, puxa para cá, eles são vocálicos. E existem dígrafos que eles são, puxa para cá, consonantais. O que é isso? Dígrafos consonantais são aqueles com as consoantes. São esses aqui. Os comuns, os mais comuns que a gente conhece. LH, RR, SS, CH, NH e mais alguns outros aí. Eu não me lembro. Não vou me lembrar. Agora existem os dígrafos que eles são os dígrafos vocálicos. E os dígrafos vocálicos são a pegadinha. Se eu fosse fazer uma prova, seria esses. Seriam eles que apareceriam na minha prova. Por exemplo, a palavra am- amparo, para não ficar muito grande. Amparo. Percebam que a função desse M aqui, o som dele, na verdade, ele não aparece. Como aparece, por exemplo, em manilha, em manhã, em. Deixa eu ver uma palavra no meio. Amenizar. Amenizar. Aqui eu falo paro. A função do M aqui é somente nasalizar. Nasalizar o a letra A. Eu poderia tranquilamente, você leria tranquilamente a palavra se eu escrevesse assim, ó. Ó. Sim ou não? Amparo. Então, atenção ao M e ao N quando eu escrevo também anterior. Agora, dessa vez, é o N, anterior. A função do N aqui, ele é, na verdade, fazer a nasalização também do ar. Ente. O N está nasalizando o E. Interior. Deixa eu escrever. Interior. O N está nasalizando o I. Ombro. Ombro. O M está nasalizando o O. Isso é chamado de dígrafo vocálico. Então, quando uma vogal ela está junta, opa, deixa eu trocar essa cor. Quando uma vogal está junto com o N ou o M, e eu perceber que o M ou o N ele está nasalizando essa vogal, eu tenho um dígrafo vocálico. Então, quando eu for contar os dígrafos, é, quando eu for contar, na verdade, os fonemas dessas palavras, vamos aqui no amparo. Eu tenho quantas letras e quantas vogais? Eu tenho, vamos lá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco fonemas. Porque aqui apresenta o quê? Um dígrafo. Então, por favor, não pense em dígrafo apenas no LH, RR, SS. Eu, particularmente, não me lembro de ter aprendido sobre os dígrafos vocálicos na escola. Então, esquece aquela parada de escola
de LH, dígrafo, LH, RR, SS, porque isso é o de escola, é o normal. Agora, pense também no dígrafo vocálico, o AM, o AN, o EN, o IN, o N e o M como nasalizadores da vogal. Isso também é um dígrafo, não se esqueçam dessa parte. Não se esqueçam dessa parte. O dígrafo vocálico acontecendo quando o N e o M nasalizam a vogal que o acompanham. Beleza? Já vou baixando aqui e nós vamos falar sobre outro tema aqui, vogais, semivogais e consoantes. Consoante não tem nada demais. Consoante a gente já mata de cara. Consoante é consoante. É B, C, D, F, G, H. Aquilo que não é vogal é consoante. Agora, confunde-se muito as semivogais. Estou colocando aqui coisas a mais, com certeza. As vogais, é, elas, temos lá, né, o A, o E, o I, o O e o U. Elas aparecem com som firme, com som forte. Aí você vai falar assim, ah, meu Deus do céu, quando eu escrevo pai, pai, o U, ele tá ali, pai, pai. Ele tá ali, mas você percebe que ele é fraco. Ele é, acho que a palavra é átono, que não é tônico, eu acho que é átono. O A é forte, o A é pá, pai, pai. Mas olha como o I já vai sumindo, pai. Ele faz um papel aqui de semivogal e o A vogal. Sempre que eu tenho um encontro ali, ó, você pode ter certeza, se for um ditongo, né, por exemplo, um encontro de duas vogais, uma é vogal, a outra é obrigatoriamente semivogal. Eu quero te chamar a atenção para o A nunca é semivogal. O A sempre vogal, vogalzona. O A sempre é forte, o A sempre é o maior. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: além das vogais que a gente conhece aqui, A, E, I, O, U, outras letras podem fazer papel de semivogal. Vamos lá. Que letras são essas? E por que elas podem fazer papel de semivogal? Vamos lá. Que letras são essas então? I, letra I, U, E, O, M, N, O, M, N de novo, o W e o Y. As semivogais eu não vou escrever, mas você pode anotar se quiser. As semivogais, elas vão fazer o som do U e do I. Como assim? Como assim que o O vai fazer o som do U e do I? Quando eu escrevo a palavra aqui, pão, aqui eu leio pan. Olha só. Agora esse O aqui eu leio pão, pão. Quando eu escrevo office, office, boy, olha aqui, quem está aqui? O I. Pensa comigo que quando eu estou falando de semivogal, eu estou falando de fonema. Eu estou falando de fonema. Então, pão, olha o U aí. Poi, olha o I aqui. Agora, me fala aí, o I e o U já fazem o som por si próprios. Sempre eles vão ser semivogais? Não. Quando eu digo aqui sítio, esse aqui é vogal. Esse I aqui é vogal.
Esse aqui, o I é vogal, o U é semivogal. Sítio. Ele faz o som do U. Sítio. Como que a letra M e a letra N, elas vão fazer som de I ou de U? Pensa comigo na palavra bem. Opa, já escrevi. Se a gente não lê assim, ó, bem, esse M aqui, ele tem um I embutido ali. Então, ele é semivogal, representa ali uma semivogal. Numa possível questão aí, qual palavra apresenta uma semivogal? Bem, tá lá. Deixa eu ver o N, hífen. Hífen.